Oi, gente, eu sou Drídia Aguiar, uma das fundadoras da Ninja, e a gente tem o prazer de receber Thelminha Oi, para falar gente. de um dos novos projetos dela, o livro Querer Poder Vencer. E com isso, vamos começar a nossa conversa, Thelma. Eu queria muito, primeiro eu quero dizer muito parabéns. Obrigada. Porque, assim, no momento que eu fiquei sabendo, né, da existência desse livro, eu falei assim, yes, muito bom. Mais um livro de mulheres negras na capa. E essa capa é sensacional. Ela é, sabe, sempre de desculpa nenhuma. Ela é você, direta e reta. Então, acho que essa é uma das coisas que eu acho mais impactantes no projeto. É você, na capa, já sentir do que ele fala, do que ele é. Mas, bom, a primeira pergunta é justamente isso. Porque esse título, né, é muito forte. Ele é direto. Assim como a sua história, assim como você. E o que eu fiquei pensando bastante era que um livro deve ser uma coisa que te ofereceram algumas vezes depois que você saiu do BBB. E fiquei pensando por que agora? Por que ser lançado nesse momento? Então a primeira pergunta que eu queria fazer para você é isso. Por que você achou importante traçar esse cronograma para lançar esse livro agora? Por que ele é importante nesse momento? Oi, gente. Prazer estar aqui falando com vocês. Obrigada pelo convite. Então, sabe aqueles projetos que a gente tem de deixar um legado no mundo, né? Que até tem a frase, plante uma árvore, tenha um filho e escreva um livro. Então, escrever um livro fazia parte dos meus projetos de vida. Quem me acompanha sabe que eu sou muito focada e eu falo que eu tenho sempre uma agenda. Não é uma agenda, ela é uma agenda anual, mas na verdade ela tem uma continuidade porque ela é uma agenda de vida. Todos os projetos que eu tenho eu vou colocando ali, o livro fazia parte disso. Não me fizeram propostas para escrever livro, Olha! porque você sabe, né? Aham. Mulher preta, o tanto que me subestimaram, tanto no reality Uhum. e aqui fora, nesse pós-BBB, graças a Deus eu tenho feito um trabalho assim, eu tenho me dedicado muito para fazer coisas importantes, relevantes. E a gente sabe que teve gente que falou, ela vai sumir, ela vai desaparecer, sabe? Então o livro não chegou nenhuma proposta de forma assim espontânea. Uhum. Mas eu, graças a Deus, fui cercada de muitas pessoas extremamente profissionais e que me orientaram e muito afetuosas, assim. E fui fazendo amizade nesse meio de figuras públicas. E uma delas é o Manuel Soares, que é apresentador do É de Casa. E o Manuel é tipo um irmão. E ele falou: Nossa, a sua história é muito forte e ela pode sim servir de inspiração para muitas mulheres. É a história de muitas brasileiras. E eu acho que você deveria colocar ela num livro. E aí a gente começou a ter várias conversas, né, ao longo desses quase 2 anos. E aí eu falei: Mas um livro, Manuel? Mas um livro biográfico? Vamos esperar eu ter uns 70 anos? Eu tinha essa sensação, sabe? Ter mais bagagem ainda. E falou, menino, o tanto de bagagem que você já adquiriu, você não precisa viver o dobro. Uhum. Rolou uma crise do impostor, uma síndrome Isso, do como impostor. sempre, como Uhum. sempre. E aí eu falei, é verdade. Aí fiquei trabalhando aquela pulguinha assim atrás da orelha e falei, vou colocar em prática. E aí já tava, né, na lista de sonhos, vamos lá. E o Manuel me conectou com pessoas muito importantes, com a Mili Lacombe, que é escritora e jornalista Fantástico. maravilhosa. A Mili fez a ponte com a Bianca Cabaleiro, que é uma jornalista também maravilhosa. E a gente queria fazer um trabalho relevante, minucioso, com bastante detalhe. A gente entende que eu, quando tô lendo, o que mais eu consegui pegar de riqueza de detalhes para a história, mais interessante ela se torna para mim. E eu quis colocar isso no livro. E aí não dava para fazer assim na correria. Uhum. Então eu fiquei mais de um ano junto com a Bianca. Ela fez todo o trabalho de entrevista e de colocar a história no papel. E depois que ela colocou a história no papel, eu fui lá e fiz o pente fino, com o meu olhar, com o meu jeitinho de falar. Que eu tenho tido um feedback das pessoas que já leram e falaram que, até amigos próximos mesmo, que falam: Nossa, parece você mesmo contando, igualzinho. E aí foi isso. Agora a gente está trabalhando para que ele chegue nas mãos das pessoas e que elas gostem do resultado. Querer poder vencer, com um paradoxo aí, porque a gente sabe que nem sempre querer é poder, ainda mais quando você é mulher preta num país tão racista, tão machista, tão desigual. Mas a intenção é usar essa frase que a minha mãe sempre usava para me incentivar a não desistir
sabe? Levanta a cabeça e continua, apesar dos empecilhos que a vida foi colocando Uhum. ao longo de toda a trajetória. E mostrar que, sim, a gente pode vencer. Não é fácil, mas que a gente não vai desistir, que a gente vai cada vez possível. mais... É possível, a gente vai ocupar cada vez mais espaços que são nossos. Eu acho que uma das coisas mais bonitas, né, da existência de um livro, que é esse caráter imortalizador, né? Isso. E aí, quando você vê, de novo, a importância, quando você vê aquela capa, você vê, é possível, eu olho para esse lugar e se eu me pareço com a Thelma, logo me torna um pouco mais possível. Então, acho que Essa é a intenção, eu espero. E eu sempre falo, né? Desde quando eu comecei a produzir conteúdo lá atrás pro YouTube, eu falava, se a minha história fizer diferença na vida de uma pessoa, eu já tô satisfeita. Então, com o livro é a mesma ideia, assim, sabe? De fazer com que pelo menos uma pessoa não desista do seu sonho. E acho é que isso. com certeza você vai alcançar bastante disso. Uma outra coisa que eu queria te perguntar diretamente é, qual foi a sua parte favorita de fazer um livro? Porque eu lembro de conversar com algumas outras autoras, porque é isso, né, também, se eu pensar que você é uma autora de livro, né? Quando eu paro para conversar com outras autoras, elas falam um pouco, mesmo, elas relatam essa história que você falou também da síndrome do impostor, de não sou capaz, não deveria ter um livro meu e tal, mas depois elas descobrem que existem muitas etapas em fazer um livro que elas não estavam preparadas, né? Desde se ler, se editar, ver a sua história, ter que lidar com ela. Porque uma coisa que eu imagino também é quando você coloca essa história no mundo, ela se torna meio pública. Então, as suas dores também se tornam públicas, a sua história se torna pública. E aí existe uma certa preparação psicológica para compartilhar essa história com o mundo também. Então, agora eu quero falar da parte gostosa. O que você mais gostou no processo de escrever, de editar, de ler a sua história? Essa parte. É o que você falou, eu me emocionei muito, porque foram muitas cicatrizes, né, que eu tive que revisitar. E meio que acho que num processo de autodefesa psicológica a gente acaba bloqueando algumas coisas. E aí quando você tem que ir lá, como se abrisse a ferida de novo. Mas eu acho que foi necessário, tanto pro meu processo de autoconhecimento. Eu acho que todas as vezes, quando eu entrei no reality show, eu falo que foi uma grande experiência de autoconhecimento. É como se eu pudesse me olhar de fora e se orgulhar de quem eu sou. E com o livro foi mais ou menos isso também, sabe? Eu fiz grandes descobertas também com o livro. Por exemplo, eu sou médica e nunca me foi apresentado na faculdade de medicina um olhar sobre o racismo, né, estrutural da medicina e como a medicina pode interferir nisso, né, e pode impactar nisso. Então, um exemplo, eu cito no livro que muitas pessoas da minha família já morreram. Os meus primos da minha geração são todos órfãos. Eu sou a única pessoa que ainda, graças a Deus, tem a mãe viva. E eu não entendi isso. E mesmo durante a faculdade eu não entendi isso, porque o que a gente aprende é que hipertensão é uma doença mais comum nas pessoas pretas e ok, vamos aprender a tratar a hipertensão, mas por quê? Será que é só o lado genético? A gente tem um contexto socioeconômico, a gente tem um contexto de dificuldade de acesso aos serviços de saúde, de orientação, e na faculdade essa ficha não caiu. Veio cair agora, entendeu? E o livro me fez refletir muito sobre isso também. Então, acho que de cada experiência, seja ela positiva ou negativa, a gente tem que tirar um aprendizado. E a parte boa do livro foi que eu aprendi com a minha própria história, sabe? Isso é muito importante de ver. Inclusive, tem uma dos pontos que você compartilha no livro, por exemplo, que é a sua transição capilar aos 30 anos. Então você teve que, de novo, né, o fato de reaprender a sua história e de entender um pouco mais e essa é uma experiência comum a muitas mulheres negras, né? Porque mesmo aqui a gente sabe que a gente não é branca, entender que você é negra é um processo e isso se dá em vários momentos, né? Seja quando você, não, então aquele sentimento que eu tive tem um nome, ou eu ser preterida na minha roda de amigos tem um significado, ou eu não saber lidar com o meu cabelo também tem um significado, e nada disso começa e termina em você, sempre vem do outro, assim. Vivendo esses momentos diferentes, você pode compartilhar com a gente outro momento que você escreveu e que você falou assim, isso aqui comigo, tô pedindo um spoiler descarado.
Isso aqui, quando você compartilhou, quando você escreveu, você falou, lidou com essa cura também, né? Porque imagino que a escrita também tenha passado por um processo de cura pra você. Você pode compartilhar mais algum momento que você... Sim, tem um capítulo do livro que o título é Libertação Capilar. E ele vai falar sobre a transição capilar, mas para mim, mais do que uma transição e de um padrão estético, foi uma libertação porque eu me conectei com a minha ancestralidade, de uma coisa que eu sempre fui privada, eu sempre tive referências de padrões nos quais eu não me encaixava. Então eu passei por tudo que eu acredito que, infelizmente, todas as mulheres pretas passaram. O lance da solidão, sabe? O lance de não se achar bonita, o lance de nunca ser a mais desejada, porque você tá fora do padrão de beleza, e aí você acaba se isolando e acreditando que realmente seu cabelo não é bonito, que o seu nariz, o formato do seu nariz não é bonito, e isso traz tanto sofrimento, assim, né? E a gente vai engolindo aquilo e vai acreditando naquilo. Então, quando eu encontrei na internet mulheres pretas que estavam ali se fortalecendo, se unindo, se empoderando para falar, chega, o nosso cabelo é bonito sim, do jeito que ele é, com a textura que ele é, e a gente quer que as marcas olhem para a textura dos nossos cabelos e produzam produtos que atendam essa demanda, exatamente. Então, tudo isso eu também relatei, e por isso que eu chamo de libertação, porque é um encontro que eu tive com a minha ancestralidade e que me fez muito bem, né? Assim, você fala, nossa, como é que eu não fiz isso antes? Foram muitos anos me escondendo de quem eu era, né? Então, esse é um outro capítulo que eu me orgulho muito. Estou ansiosa para que todos possam ler ele, porque realmente é uma coisa impactante. Toda vez que eu ouço um relato sobre transição capilar, é muito mais que estética, realmente. Sim, tem sim. muito a ver com isso. Agora, pensando se você recebesse uma proposta, mesmo se você tivesse uma ideia sobre o que seria um segundo livro da Thelminha, sobre o que você gostaria mais de falar, que você acha que merece um livro? Então, eu sou apaixonada pela medicina. Depois do BBB, eu tive pouco contato, atuei pouco tempo na linha de frente, mas não consegui voltar efetivamente. E cada vez mais eu entendo que eu vou ter que voltar de uma forma mais voluntária. E não naquela rotina de 60 horas por semana para tirar minha fonte de renda dali. Eu acho que finalmente eu vou conseguir fazer isso daqui a um tempo. E eu acho que daria um bom livro, assim, né? As legal. experiências que a gente tem. Eu tenho 10 anos de medicina, mas cada plantão, cada paciente é uma nova experiência, é um novo aprendizado. Então, se você leva isso, de repente, para um projeto social, para um lado mais voluntariado, eu acho que traz, assim, mais histórias para serem contadas. Então, acho que se tivesse um segundo livro, seria nesse sentido. Aguardem, hein, gente? Tô curiosa, quero ver agora como é que seria esse livro, super. Quando você fala e pensa e elabora sobre empoderar mulheres, outras mulheres, né? Eu ouvi bastante você falar aí sobre sua missão, sobre o seu legado, que é trazer outras mulheres também. A gente também está falando em outros livros como os seus. A gente também está falando em outras mulheres que vão contar a sua história também. Então, essa é uma pergunta para falar justamente disso. Que outras mulheres você conhece que você gostaria de ler um livro sobre? Tanto referências, quanto pessoas da sua família, quanto suas amigas. Que outras mulheres você acha que merece um livro? Bom, a mulher que mais me inspira na vida é a minha mãe. Só que o meu livro tem 1/3 da história da minha mãe já, porque ela foi a base de tudo. Ai, que lindo. Então o livro não é sobre mim, tem muito da Dona Yara no meu livro também. Mas seria ótimo um livro sobre ela e cada amiga que eu tenho, que com certeza também tem muita história para compartilhar. E as referências que eu já li, né? Michelle Obama, eu li a biografia dela. Falando internacionalmente, Angela Davis também já consumi bastante. Djamila Ribeiro, que eu sou extremamente fã, aprendo muito com ela.
Então, são muitas mulheres, né? Eu acho que cada história, cada mãe que ali carrega, a maioria das mulheres que carregam ali a família nas costas teriam boas histórias para serem contadas. Vamos esperar então o livro da Dona Yara agora. É. Vou fazer campanhas, queremos. Bom, vou falar um pouquinho dos seus outros projetos, então. Quero falar especificamente do Triangulando. Que é um desafio, né? Fazer o triângulo, você colocar 3 pessoas ali para conversar de um assunto e elas vão se complementar, vão discordar, vão trazer outros pontos. Por que você acha importante fazer um exercício como o triângulo, assim? Principalmente num momento tão polarizado quanto a gente vive, né? Necessariamente polarizado ou não, enfim, contextualmente, né? Mas porque no momento onde o diálogo tá tão embaixo, por que você acha que é importante ter um projeto, ter existido um projeto, ou você conseguir acessar uma coisa como o Triangulando? Triangulando é um projeto que eu tenho muito orgulho de fazer. Ele foi idealizado pelo Rafa Dias, que é CEO da Di Studio. E o Rafa, quando ele me apresentou o projeto, é porque ele me assistiu no BBB. E ele acha que eu sou essa pessoa que intermedia mesmo, que consegue parar para ouvir os dois lados, as duas opiniões. E realmente eu sou essa pessoa na vida, assim. Mesmo que eu discorde, até onde houver o diálogo, de forma respeitosa, eu vou tentar me colocar no lugar da outra pessoa e vou tentar entender. Eu pratico muita empatia. E quando a gente colocou o projeto em prática, eu percebi o quanto é difícil, né? Principalmente quando você aborda determinados assuntos, política, por exemplo, como discutir política de uma forma respeitosa, sem virar um debate jornalístico, mas de uma forma necessária, né? Porque a gente ouve tanto aquela frase que eu super discordo, religião, futebol e política não se discute. Religião e futebol eu até concordo, mas política, o seu voto interfere na minha vida e o meu voto interfere na sua. Sim. Então eu acho que é algo que a gente tem, um assunto coletivo. É um assunto coletivo e a gente tem sim que discutir, e não só às vésperas das eleições. E eu acho que a gente, exercitando isso, a gente vai deixar esse legado para as futuras gerações, porque a gente precisa da galera de 16 anos aí votando de forma consciente, né? Então, no Triangulando, eu acho que esse é o intuito, você trazer pessoas que não necessariamente pensem da mesma forma, mas que tragam ali, né, opiniões para a gente poder refletir. Olha, eu não tinha pensado sob esse ponto de vista, então deixa eu olhar. Eu não concordo plenamente, mas deixa eu olhar aqui. Então, por exemplo, no episódio que eu fiz sobre política, que eu trouxe, né, o Lula e a Linda Quebrada, que é uma mulher trans, e um homem preto, que é o Celso Ataíde, entendeu? E eu como mulher preta e médica. Então, eu acho que ali foi um encontro potente de uma sociedade que assim, ali a gente estava representando, né, a maioria da sociedade. Afinal de contas, as pessoas pretas, nós somos maiorias, acima de 50%, e o quanto a gente quer ter representatividade no poder, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum nunca, né, se a gente não se sentir representado. Então, eu tive muito orgulho de fazer isso, e cada vez mais quero trazer temas que sejam relevantes para as pessoas poderem refletir, sabe? Acho importante. Depois acompanhem, gente. Vejam o Triangulando, realmente são aulinhas, são aulas. Falando em aulas, para não dizer que eu não falei de BBB, eu queria conversar com você um pouco sobre esse assunto de ver o reality esse ano com outra perspectiva. Você viveu as três experiências. Assistiu antes, esteve e assistiu depois, que você já sabia o que, por exemplo, podia estar passando com a pessoa e tal, a experiência de estar num reality e o impacto. E o que eu queria perguntar pra você é, se você, no que você assistiu esse ano, se você olhou pra algumas pessoas e sentiu, eu sei bem o que é isso aí, eu entendo essa pessoa. Eu tava até conversando com você antes de começar, que poucas pessoas podem falar, eu entendo o que tá acontecendo Senti nessa na pele. cena, eu senti na pele. Então a pergunta é sobre isso. Existiram momentos esse ano, nessa última edição do BBB, onde você olhou e falou assim, te entendo, eu sei o que tá acontecendo. Com certeza. Com certeza. As pessoas julgam muito, né? E a gente entra num reality show ciente de que a gente vai passar por uma baita exposição. Mas o que as pessoas não sabem é o que o confinamento faz, né, com a cabeça das pessoas. Eu acho que, assim,
tem coisas que são um pouco injustificáveis, né? Sim, sim. Tem gente que quer justificar racismo com experiências de vida e se nega a aprender algo, quer aprender dentro do reality show. Sim, sim. Né? Então, é muito sobre o que você é como pessoa, que você vai mostrar lá dentro. Então, tem coisas que são um pouco injustificáveis, mas eu baixei a régua do julgamento, entendeu? As pessoas julgam, vão com muita sede ao pote e realmente as pessoas podem acabar tendo algumas atitudes lá dentro que, sabe, que são frutos de um confinamento e do efeito que esse confinamento pode trazer na cabeça de cada um. Então, eu sou uma pessoa que assisti com um olhar, assim, julguei bem menos, porque eu sei o que é estar lá dentro. Sem falar que lá é um ambiente gerador de conflitos, né? Conflito. Porque aqui fora você escolhe suas batalhas. Eu até falei isso uma vez. Eu até falei para um dos participantes, falei assim, se fosse lá fora, talvez eu nem seria sua amiga. E tá tudo bem, né? A gente não é obrigado a agradar todo mundo e você não é obrigado a gostar de mim também. Mas lá dentro você tem que conviver com a pessoa. E caçar pelo em ovo para poder votar na pessoa. Sim. E isso vai estressando a sua vida, sabe? De saber que vai chegar o dia da briguinha, vai chegar o dia da votação, vai chegar o dia Eles vão competir por uma coisa específica. Então, resumindo, como ex-BBB, eu julgo, a minha régua de julgamento é bem mais baixa. Não, com certeza. Eu entendo, é de se entender. Na régua das perguntas que não estão necessariamente relacionadas ao livro, mas como estão relacionadas à sua vida também. Então, vamos falar da mocidade? Vamos falar da mocidade. Fico muito feliz, gente, emocionada quando eu consigo falar sobre carnaval e sobre as escolas com os convidados, pessoas que passam por aqui na Ninja. Bom, Morada do Samba. 10 vezes campeã do grupo especial, tem que respeitar, tem muita história. Então, faço aqui a pergunta oficial. Como é que você está sentindo ano que vem? Vamos falar de Clementina, vamos falar... Como é que você está sentindo a hora do carnaval, especificamente aqui na Casa da Mocidade? Principalmente no contexto que a gente está vivendo e que se cruza com várias outras emoções e sentimentos, né? A gente está vivendo ondas e novas cepas do coronavírus, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre como você está sentindo tanto a expectativa em torno da Mocidade, que a gente ainda está aí em debate, né? Sobre, neste exato segundo, a gente está em debate sobre os desfiles em si. Mas como é que você está sentindo um pouco o que você tem sentido da vibra do carnaval? Porque a comunidade também, né? Tá 1 ano e meio aí nesse sentimento de vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ao mesmo tempo que você, como médica, cruza, como é que você organiza as duas coisas na cabeça, assim? Pois é, né? Eu sou a amante, a sambista apaixonada pelo carnaval, mas sou a profissional de saúde que respeita a ciência e o que a ciência diz. Então, assim, primeiro é importante pontuar que toda a escola de samba é um grêmio recreativo sociocultural. Então, tem muita cultura e arte envolvida por detrás e tem muita gente que depende daquele dinheiro, né? Assim como as pessoas que trabalham com evento. Então, eu imagino o impacto que isso não trouxe na vida das pessoas, inclusive os mestres de bateria e várias escolas têm feito ações para arrecadar cestas básicas, porque realmente tem gente passando muita necessidade por conta do recesso que o processo de arte e cultura está tendo em decorrência da pandemia. Porém, ao mesmo tempo, essa comunidade que sofre, porque não está tendo carnaval, ela é a que mais sofre o impacto da pandemia. Geralmente, quando a gente tem contato com o samba, com a nossa ancestralidade, são muitas pessoas pretas, aí você vem pro contexto social. As pessoas pretas, infelizmente, ainda são as pessoas, né, que moram nas periferias, que ainda não conseguiram alcançar lugares privilegiados, e essas pessoas, infelizmente, são as mais impactadas pela pandemia. Então, basta você entrar num perfil de escola de samba, você vai ver lá quantas notas de pesar, de luto você não tem. E aí você olha e são pessoas mais idosas, pessoas mais jovens. Então, é um impacto imenso na comunidade também. Porque quando você vive o carnaval, para muitas pessoas o carnaval é uma festa ali de 5 dias, onde todo mundo está curtindo a vida, aproveitando a vida. Mas, para a comunidade, e não só a mocidade, todas as co-irmãs, a gente vive aquilo o ano inteiro, né? A gente até se chama de chegar na escola família. Então, é um impacto muito grande. Todo mundo tem medo também.
É um impacto psicológico muito grande também. Mas, como médica, é isso. A gente tem que respeitar o que for preconizado. Então, a gente estava agora começando a caminhar para uma flexibilização em decorrência da vacina, porque a gente sempre soube desde o começo que o que traria uma solução seria a vacina. Então, uma vez que grande parte da população se vacinou, a gente viu quanto os números reduziram. E a gente estava começando a ter uma luz no fim do túnel. Agora parece que vamos ter que novamente tomar cautelas, né? Tomar medidas preventivas. E é isso, é sentar com os profissionais, com os infectologistas, com os epidemiologistas e seguir o que eles dizem. Então, eu sou essa pessoa que vou estar sempre do lado da ciência. Se for para ter carnaval no ambiente aberto, de forma segura, controlada, todo mundo levando seu comprovante de vacinação e vamos ter que manter a máscara. Ok. E se a gente tiver que esperar mais um ano para que todo mundo esteja vivo e possa desfilar no outro ano, ok também, né? Então é isso. O que for melhor para a gente Exato. coletivamente. Bom, Thalminha, você, voltando para fechar a história em torno do livro, você dedicou esse livro aos seus filhos. Ou seja, é um sinal para frente, né? Para as próximas gerações. Ou seja, para além desse livro ser a sua história, ser a sua relação com a sua mãe, também é um desejo, né? Uma cápsula do tempo ali enviada para eles. A pergunta que eu gostaria de fazer é: o que mais você deseja falar para os seus filhos e para as próximas gerações que estão vindo? Que outros sentimentos você gostaria que eles estivessem sentindo para o futuro, né? Porque a sua existência, o que a Ninja trabalha e tantos outros ativistas estão lutando para outras realidades para a próxima geração. Então, quando você pensa em desejos que você vai mandar para eles, que outras coisas você gostaria que chegassem lá? Eu tenho o instinto materno muito aflorado. Ele só foi adiado por vários projetos, mas eu sempre tive vontade de ser mãe, tanto de forma biológica como adotiva. Eu sou filha adotiva e quero retribuir isso para o universo de alguma forma, maternando uma criança também, que eu vou adotar se Deus quiser. E o que eu penso, assim, quando eu imagino a criação dos meus filhos, é tentar mostrar para eles o quanto a gente pode aprender a respeitar as pessoas do jeito que elas são e lutar para ter um mundo melhor, assim, um mundo menos desigual, porque quando você olha para pessoas que nascem numa bolha, crescem numa bolha e vivem dentro dessa bolha eternamente, e essas pessoas, elas não conseguem enxergar que se tiver tudo ruim para você, se você estiver passando fome, se você estiver desempregado, isso não tem como, de uma forma coletiva, isso vai impactar a minha vida também. Tem muita gente que não consegue enxergar isso de forma alguma, né? Eu tô aqui vivendo na minha bolha, tá tudo bem para mim, então dane-se você. Então, esse egoísmo, assim, é o que eu mais quero evitar na criação dos meus filhos, sabe? Tanto eu quanto meu marido, a gente passou por várias situações delicadas nas nossas vidas. E graças a Deus hoje, se a gente tem uma condição melhor de fornecer uma educação, uma qualidade de vida para os nossos filhos, a gente não quer criar pessoas alienadas, sabe? A gente quer, de alguma forma, mostrar que a realidade, infelizmente, ainda é muito cruel e que depende deles e das futuras gerações que isso se torne menos cruel, sabe? E com isso a gente tem um recado final de Thalminha para que outras gerações e para que a gente também retome um pouco do porquê que a gente está lutando, justamente pensando nessas próximas pessoas. Então, muito obrigada, Thalminha, por ter vindo até aqui na Ninja, conversar um pouco sobre querer poder vencer e acompanhe mais detalhes por aqui logo menos. Beijo, gente. Obrigada.